A maior batalha da sua vida não acontece lá fora, ela acontece dentro do seu coração e da sua mente. Não são as situações que mais te prendem, mas aquilo que você, no fundo da alma, acredita ser verdade. Quantas vezes você já se sentiu derrotado antes mesmo de dar o primeiro passo, só porque ouviu as mentiras que a sua mente cansada contou? Muitas vezes não é o medo que te derruba, mas a maneira como ele chega até você. Tem gente que passa por vales profundos e, mesmo chorando, continua caminhando. E tem outros que, diante de um pequeno tropeço, sentem que não têm mais forças. O que muda? A mente. Há um versículo poderoso que traz luz para o nosso entendimento. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. Cada pensamento que você guarda molda quem você se torna, molda suas emoções, molda seus sonhos, molda até a sua fé. A forma como você pensa determina como você vive. Se acredita que é incapaz, sua mente vai te mostrar 1000 motivos para desistir, até nas pequenas coisas. Se acha que não tem saída, seus olhos vão se fechar para as portas que Deus já deixou abertas. O que você alimenta na mente, você colhe na vida. Mas de onde vêm esses pensamentos que sabotam, que paralisam, que roubam a nossa confiança? Muitas vezes eles nascem devagar, como ecos distantes de palavras que ouvimos lá atrás. Críticas da infância, rejeições que feriram a alma, comparações que fizeram a gente se sentir pequeno. Aos poucos, tudo isso vai se juntando, formando uma voz interna que insiste em dizer: você não consegue, não é para você, nem adianta tentar de novo. E assim, mesmo quando Deus coloca uma oportunidade diante dos olhos, a insegurança se levanta primeiro e o medo abre suas asas. O problema é que, quando acreditamos nessas mentiras, elas se tornam verdades dentro da gente. E viver baseado em mentiras é como andar dentro de um labirinto onde todas as saídas parecem trancadas. Não porque não existam caminhos, mas porque a mente nos convenceu de que não há esperança. O medo de falhar prende os sonhos no berço. A dúvida sobre o próprio valor impede passos que poderiam mudar a vida. A crença de que sempre foi assim e sempre será rouba toda a coragem para tentar de novo. Você já se viu preso nesse ciclo? Mas há esperança. Há um caminho novo para quem escolhe enxergar com os olhos da fé. E se você começasse a se ver não pelos olhos do medo, mas pelos olhos de Deus? E se, em vez de alimentar dúvidas, você passasse a confiar que existe sim um propósito maior para a sua vida? Há um versículo poderoso que ecoa essa verdade. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Sua mente pode ser um inimigo silencioso, mas ela também pode ser moldada pela esperança. Essa transformação começa no momento em que você escolhe questionar as velhas mentiras e abraçar a verdade que Deus diz sobre você. O que você tem permitido dominar os seus pensamentos? O que você tem dito para si mesmo quando ninguém mais está ouvindo? Se a sua vida caminha na direção dos seus pensamentos, a pergunta que precisa ser feita é: para onde a sua mente tem te levado todo esse tempo? Agora, antes de seguirmos, eu peço só um segundinho da sua atenção. Se esta mensagem está falando com você, junte-se à nossa comunidade, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é muito importante para nós e nos ajuda a espalhar mais esperança. A mente é um campo de batalha invisível, onde enfrentamos guerras todos os dias, muitas vezes sem que ninguém perceba. Por fora, podemos até sorrir, mas por dentro existem pensamentos que plantam medo, insegurança e dúvida. E o problema é que esses pensamentos não passam apenas pela cabeça. Eles criam raízes profundas e começam a moldar a forma como enxergamos a vida.
como enxergamos a nós mesmos e até como enxergamos Deus. Uma pessoa pode ter tudo nas mãos para avançar, mas se a sua mente estiver cheia de limitações, ela vai continuar parada no mesmo lugar. O pensamento sempre vem antes da ação. Ninguém falha no momento em que cai. A falha começa no instante em que acredita que não é capaz de se levantar, porque a queda faz parte da jornada. A questão nunca é cair, é o que você escolhe fazer depois que está no chão. A mente sabota antes mesmo que a vida tenha a chance de mostrar um caminho diferente. E o mais perigoso é que, na maioria das vezes, essas limitações nem parecem graves. São pensamentos sutis, pequenas sugestões que entram quietas no coração. Não vale a pena tentar. Você nunca foi bom nisso. Sempre teve azar. Frases que passam despercebidas, mas que moldam suas decisões, suas reações e até a forma como você enxerga Deus. Quando a mente se acostuma a ver o pior, qualquer desafio parece uma ameaça. Até mesmo as oportunidades mais claras e abençoadas parecem armadilhas. Mesmo quando tudo indica que algo bom está vindo, o medo de dar errado fala mais alto. E assim, um ciclo cruel se forma, onde a própria mente, que deveria ser aliada, se torna o maior inimigo, impedindo a mudança, apagando a esperança, travando a vida. E hoje, quais vozes você tem deixado ecoar dentro da sua mente? São as vozes do medo ou as promessas de Deus? O mais sutil é que essas crenças limitantes geralmente não são questionadas. A pessoa simplesmente aceita que a sua vida é assim e que não há o que fazer. O que começou como um pensamento isolado torna-se uma convicção, e essa convicção molda toda a forma de viver. Isso pode ser visto em como algumas pessoas reagem perante desafios. Algumas encaram como uma oportunidade de crescimento, enquanto outras veem como mais uma prova de que nunca terão sucesso. Não é a situação que muda, mas a interpretação dela. E essa interpretação nasce nos pensamentos que já estavam presentes, mesmo antes do problema aparecer. Outra armadilha mental é a comparação. Quando a mente está habituada a olhar para os outros e medir o próprio valor com base na vida alheia, haverá sempre um motivo para se sentir insuficiente. O pensamento de que os outros conseguem, mas eu não, torna-se um veneno fatal que mata qualquer tentativa de crescimento. E o que acontece quando esses padrões mentais se instalam? Eles criam uma prisão sem muros. Nada visível impede a pessoa de avançar, mas dentro dela existem barreiras intransponíveis. Barreiras que não foram colocadas por Deus, nem pelas circunstâncias, mas pelos próprios pensamentos que nunca foram desafiados. A mente tem um poder imenso. Ela pode abrir caminhos onde antes só havia impossibilidades, ou pode trancar portas que Deus já deixou abertas. A questão é, que tipo de pensamento você tem permitido crescer dentro de si? Ninguém acorda um dia a sentir-se completamente incapaz ou sem esperança. Do nada, a autossabotagem não acontece de uma vez só, mas num ciclo contínuo e silencioso, alimentado por pensamentos que se repetem até se tornarem verdades dentro de nós. O medo da mudança, a procrastinação e a sensação de nunca ser suficientemente bom são apenas sintomas desse processo que se fortalece com o tempo. Tudo começa com um pensamento isolado que, com o tempo, deixa de ser questionamento e torna-se uma certeza paralisante. Quando um pensamento negativo se repete, ele gera um sentimento. O medo cresce, a insegurança instala-se e a mente começa a interpretar qualquer desafio como uma ameaça. O que poderia ser uma oportunidade se transforma em um risco assustador. A vontade de agir ainda existe, mas é acompanhada de um bloqueio invisível, uma barreira que diz: não tente, porque vai se desiludir. A consequência desse processo é a paralisia. Se a mente já decidiu que algo é demasiado difícil, a pessoa nem tenta.
Se tenta e encontra a menor dificuldade, interpreta como um sinal de que não deveria ter começado. Assim, o ciclo repete-se cada vez mais forte. Quanto mais se evita o coping, mais a mente reforça a crença de que não vale a pena tentar. O mais cruel deste mecanismo é que ele não apenas impede o crescimento, mas faz com que a pessoa aceite essa condição como se fosse definitiva. Em pouco tempo, já não é sobre um desafio, mas sobre a identidade inteira. A autossabotagem rouba o futuro porque convence a pessoa de que não há nada a ser feito. A Bíblia nos alerta sobre esse perigo em Tiago 1:8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Uma mente dividida entre o desejo de avançar e o medo de falhar nunca encontra estabilidade. Sempre que surge a vontade de dar um passo, a dúvida se levanta para puxar de volta. O que poucos se apercebem é que essa instabilidade não é causada pelas circunstâncias, mas pela forma como os pensamentos são organizados dentro de nós. Quem não aprende a desafiar as suas próprias crenças fica preso a um padrão que se repete durante toda a vida. A mente é como um solo fértil. Se pensamentos de medo, dúvida e fracasso forem cultivados, crescerão até sufocar qualquer possibilidade de mudança. Mas e se outro tipo de semente fosse plantada? E se, em vez da dúvida, a verdade de Deus ocupasse esse espaço na sua mente? O que poderia acontecer se, em vez de alimentar limitações, a fé fosse a raiz mais profunda dentro de nós? Os pensamentos podem aprisionar, mas também podem libertar. Se a mente tem o poder de nos paralisar quando está cheia de dúvidas e medos, ela tem também o poder de nos impulsionar quando é renovada pela verdade de Deus. Tudo começa com a decisão de não aceitar mais como definitiva uma forma de pensar que te limita e te destrói. A transformação não acontece apenas quando as circunstâncias mudam, mas principalmente quando os pensamentos são mudados. É de dentro para fora, e não o contrário. Muitas pessoas vivem presas porque acreditam que suas mentes são imutáveis. Mas a palavra de Deus mostra que a mente pode ser completamente renovada. Romanos 12:2 ensina: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Isso significa que não estamos presos à forma como sempre pensamos. Existe um processo de mudança que começa no momento em que decidimos deixar de aceitar pensamentos destrutivos como verdades absolutas. Renovar a mente não é apenas pensar positivo ou tentar ignorar os medos. É substituir as mentiras que nos prendem pela verdade. Se uma pessoa passou anos acreditando que nunca será capaz, esse pensamento não desaparece sozinho. Ele precisa ser confrontado. Cada vez que surgir a voz interna dizendo que você é incapaz, há duas opções: aceitar essa frase como um fato ou responder com a verdade. E a verdade é a que vem de Deus. Ele nos fez com um propósito, e nada do que Ele planejou para nós pode ser impedido por pensamentos limitantes. Deus nos fez para voarmos alto e não para rastejar no chão. A renovação da mente acontece quando a forma de pensar deixa de ser baseada no medo e passa a ser fundamentada naquilo que Deus diz. Se antes qualquer desafio era visto como uma derrota certa, a nova mentalidade passa a ver que cada obstáculo é uma oportunidade de crescer. Cada dificuldade está forjando você para o melhor. Se antes a dúvida dominava todas as decisões, agora a fé toma o lugar do comando. Esse processo exige vigilância, porque a mente tentará sempre voltar para os padrões antigos. Pensamentos negativos não desaparecem apenas porque decidimos mudá-los.
Eles precisam ser combatidos todos os dias. Cada vez que uma crença limitante surge, a verdade precisa ser lembrada. Não se trata de negar os desafios ou fingir que não há dificuldades, mas de escolher qual a voz será mais forte dentro de nós. É literalmente determinar que aquela voz não é de Deus, mas do inimigo que tenta nos parar a todo custo. Mas ele não vai conseguir, porque Deus é muito maior. Uma mente renovada é uma mente que não se conforma com aquilo que a destrói. Ela não aceita viver escrava da dúvida, do medo e da insegurança. A transformação começa quando, em vez de repetir os pensamentos que sempre nos seguraram, passamos a declarar as promessas que Deus já nos fez. Todos os dias, tomamos inúmeras decisões sobre qual caminho escolher perante as circunstâncias que nos rodeiam. Antes que qualquer coisa aconteça na realidade, ela primeiro acontece na mente. Cada passo dado, cada decisão tomada, cada conquista alcançada, começa internamente, na forma como interpretamos o mundo e as possibilidades diante de nós. Quando a mente acredita, o corpo responde. Quando os pensamentos são fortalecidos pela fé, os limites que antes pareciam intransponíveis começam a desfazer-se. O que separa os que avançam dos que permanecem no mesmo local não é a falta de oportunidades, mas a diferença na forma como encaram os desafios perante a mesma situação. Alguém vê um obstáculo insuperável, enquanto o outro vê um degrau para algo maior. O que muda não é o problema em si, mas a convicção interna de que é possível superá-lo. Pensar da forma certa não é um exercício de otimismo vazio, mas um princípio espiritual poderoso. Marcos 9:23. Recorda-nos das palavras de Jesus. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Esta não é apenas uma promessa inspiradora, mas uma verdade que transforma realidades. Aquilo que alguém acredita sobre si e sobre Deus define os limites daquilo que pode alcançar. Muitos desistem antes mesmo de tentar, porque já definiram o insucesso como inevitável. Se a mente estiver programada para esperar o pior, qualquer dificuldade será um motivo para parar. Mas quando a fé é maior que o medo, as dificuldades deixam de ser barreiras e passam a ser testes de resistência. A diferença entre quem alcança algo grandioso e quem permanece estagnado está na disposição de acreditar no que ainda não pode ser visto. A verdadeira fé não nega a realidade, mas recusa-se a ser controlada pelas limitações impostas pelas circunstâncias. Ela olha para algo que ainda não existe e age como se já fosse real. Este tipo de mentalidade gera movimento, tira a pessoa da passividade e coloca-a na posição de quem luta pelo que crê. Aqueles que aprenderam a dominar os seus pensamentos e alinhar a sua mente com a de Cristo caminham sem as correntes invisíveis que paralisam tantos outros. Vêem possibilidades onde outros veem o fracasso, mantêm a esperança mesmo quando tudo parece contrário. O que os diferencia não é a ausência de dificuldades, mas a força interior que os faz continuar. Se a mente dita o rumo da vida, então tudo começa naquilo que é alimentado dentro dela. O que tem crescido nos seus pensamentos está a apoiar-se no medo ou na fé? Está vendo barreiras ou oportunidades? A resposta a estas perguntas pode determinar até onde você chegará. A sua vida segue a direção dos seus pensamentos. Aquilo que domina a sua mente, cedo ou tarde, se reflete nas suas escolhas, palavras e caminhos. Se os pensamentos forem de medo, a vida será marcada pela insegurança. Se forem de dúvida, as oportunidades parecerão inalcançáveis. Mas se forem fortalecidos pela fé, nada será capaz de impedir o que Deus já preparou para si. Muitas vezes, o que nos impede não são as circunstâncias, mas a forma como as interpretamos. O que tem preenchido a sua mente? Que tipo de palavras tem repetido para si próprio?
Se até hoje se viu como alguém incapaz, limitado, sem esperança, saiba que Deus não te criou para viver aprisionado a estes pensamentos. Ele te chamou para uma vida de plenitude, e esta transformação começa dentro de si. É agora o momento de entregar a Deus tudo o que tem paralisado a sua mente, deixar que Ele renove os seus pensamentos e coloque no seu coração a verdade que liberta. Vamos orar juntos. Abra o seu coração e permita que esta oração atinja as áreas mais profundas do seu ser. Declare a mudança que já começou na sua mente. Amado Pai, neste momento nos colocamos diante de Ti com o coração aberto e a mente sedenta pela Tua verdade. Sabemos que muitas vezes fomos prisioneiros dos nossos próprios pensamentos. Acreditamos em mentiras, deixamos-nos levar pelo medo e pela insegurança. Mas agora voltamos-nos para Ti, porque só a Tua voz pode trazer libertação. Senhor, quebranta a nossa mente e afasta tudo o que não vem de Ti. Sabemos que os pensamentos de dúvida, incapacidade e medo não fazem parte do propósito que o Senhor tem para nós. Por isso pedimos que, em nome de Jesus, toda a mentira que nos impede de avançar seja arrancada agora. Que toda palavra que foi plantada em nós e tomou forma como verdade seja destruída pela Tua luz. Nesse momento, deixamos, muitas vezes, que os pensamentos errados guiassem as nossas decisões. Desistimos antes de tentar. Nos comparamos, sentimos-nos pequenos, incapazes, insuficientes. Mas agora reconhecemos que não fomos chamados a viver desta forma. O Senhor nos criou com um propósito e cada um de nós tem um valor inestimável diante de Ti. Por isso clamamos, renova a nossa mente, transforma a nossa forma de ver a vida. Queremos pensar como Cristo, queremos ver as coisas com os olhos da fé. Queremos caminhar de acordo com a Tua vontade. Nos ensina a filtrar aquilo que alimentamos dentro de nós, que possamos rejeitar todo o pensamento de derrota e fortalecer a nossa mente com a Tua palavra. Nos momentos de incerteza, que o Teu Espírito Santo nos recorde as promessas que o Senhor já declarou, que cada dúvida seja substituída pela confiança, cada medo pela coragem, cada fraqueza pela força que vem de Ti. Senhor, declaramos que, a partir de hoje, não seremos mais escravos dos nossos pensamentos. Nossa mente pertence-te, e tudo o que não estiver alinhado com a Tua verdade não terá mais espaço. Que possamos viver livres, confiantes, com um coração cheio de esperança e uma mente firme naquilo que é eterno. E para aqueles que estão ouvindo esta oração e sentem que as suas mentes estão cansadas, sobrecarregadas, presas a um ciclo de ansiedade e medo, rezo para que o Senhor traga a paz agora. Que eles sintam a Tua presença quebrando as cadeias que os prendiam, trazendo alívio e renovação, que possam experimentar o repouso que só se encontra em Ti. Pai, entregamos os nossos pensamentos nas Tuas mãos. Que a partir de agora, tudo o que ocupar a nossa mente nos aproxime mais de Ti e nos leve a viver a vida abundante que foi preparada para nós. Obrigado por nos ouvir, por nos transformar e por nunca desistir de nós. Oramos em nome de Jesus, confiando que já está feito. Amém. Os pensamentos que alimentamos moldam a vida que vivemos. Se a mente estiver cheia de dúvidas e insegurança, tudo ao redor parecerá um grande obstáculo. Mas quando os pensamentos são renovados pela verdade de Deus, cada dia se torna uma oportunidade de viver com propósito e confiança. Já não precisa aceitar as limitações que a sua mente impôs por tanto tempo. Hoje pode ser o início de uma nova forma de ver a vida, baseada na fé e não no medo. Queridos irmãos e irmãs, se esta mensagem te trouxe algum sentido, peço que considere inscrever no canal e deixar o seu like.
Ajuda-nos muito a continuar espalhando palavras que fortalecem e transformam vidas. Agora, quero convidar-te a declarar nos comentários uma verdade poderosa. Os meus pensamentos serão guiados por Deus. Escreva esta frase e manifeste a sua fé, porque quando falamos aquilo em que acreditamos, reforçamos a nossa convicção e colocamos em ação a transformação que Deus já começou. Também esteja à vontade para declarar o que o seu coração quiser e, se deseja tornar este ano um período de crescimento espiritual verdadeiro, com propósito e constância, não deixe de espreitar o material que deixamos no primeiro comentário fixado. Ele pode ser exatamente o que você precisa para fortalecer a sua vida de oração e caminhar mais perto de Deus. Que o Senhor continue abençoando sua vida e guiando seus passos até o próximo momento juntos, e lembre-se que cada detalhe está nas mãos de Deus. Até o próximo vídeo.